Essa história ela fala sobre essa identificação da gente com a gente mesmo. O que é um desejo que fica na altura do ego e o que é um desejo que nos conecta com a nossa alma. Se eu tivesse que resumir esse conto, eu diria isso, tá? Mas esse conto também, ele se propõe a gente identificar as armadilhas que criam essa batalha entre o nosso ego, né, e o nosso self. No xamanismo, a gente conhece muito esse termo, o retorno ao lar. Tá? A Jane Sams descreve lindamente numa carta o que é esse retorno ao lar, que é o Shali, a medicina do Shali, na tradição, né, nativa norte-americana, e que eu trabalho e outras amigas queridas trabalham também. Eu arrisco dizer que essa é a minha história preferida do livro. Talvez porque ela seja a que vivi mais conscientemente. Hoje eu posso falar muito sobre isso nos meus 53 anos. Essa é uma história assim, não é ela é uma história que me traz muita alegria, principalmente de olhar para trás e ver que o percurso foi bacana. É um convite para um mergulho dentro de si mesmo, né? E a recompensa desse desafio, dentro desse processo de individuação, é o encontro com o amor próprio, é o retorno ao lar, é o encontro com o próprio self, que é a proposta, né, dessa história. A jornada mítica dessa história, ela é um convite a uma aventura. E que aventura é essa? Não é uma aventura para fora, não é uma aventura, uma jornada do herói, né, que tem essas etapas do externo e do interno, que o Campbell fala. Ela é mais próxima dessa jornada para a gente voltar para o lugar ao qual a gente pertence, mesmo que a gente não saiba qual é, né? E é uma experiência muito individual, lembrando que não há, né, não existe, eu nem quero trazer uma verdade universal, é uma leitura subjetiva que eu vou fazer, baseada não só no livro, mas na minha experiência também com esse conto, tá? Essa história, ela fala de onde nós realmente viemos, do que realmente nós somos feitos, e de como todos nós precisamos, com regularidade, nos conectar com os nossos ciclos. Ficou mais fácil agora? Com a natureza. O quanto é urgente isso. Então, esse conto, apesar dele ter tantos e tantos anos, como ele é atual nesse momento, nesse contexto social, cultural e econômico que a gente está vivendo hoje a nível global. Tá? Então, esse conto fala sobre a importância de nós averiguarmos do que nós somos feitos, e que, com regularidade, a gente precisa usar os nossos instintos, e os nossos instintos vão nos ajudar ao quê? A encontrar esse espaço dentro de nós, que é o nosso lar. Vão nos ajudar a realmente nos aprofundar nessa sabedoria do para que nós estamos aqui, e não do porquê nós estamos aqui, mas sim do para quê. Qual o propósito maior, né, dessa chegada aqui? Esse capítulo traz a possibilidade não apenas desse resgate da alma, num termo que transcende, né, aquilo que a gente vai compreender, né, que é um pouco até empírico, falar sobre isso, mas da gente descobrir o nosso lugar, o nosso santuário, o lugar onde a gente pode repousar em nós mesmos, tá? Então, essa história fala de onde realmente a gente veio, do que a gente é feito e de como a gente precisa, com regularidade, usar o nosso instinto. Então, esse capítulo também fala sobre algo que eu considero essencial,
que é a indestrutibilidade da alma selvagem, tá? Ou seja, não importa o quanto tempo nós estejamos longe de casa, essa origem que nós temos lá nas profundezas, lá na nossa unidade com tudo, não pode, em hipótese alguma, ser destruída. Ou seja, ninguém rouba nada de ninguém, né? Aquilo que te pertence vai sempre estar aqui. Então, alguém pode até confiscar a nossa pele, mas a gente não deixa de ser quem a gente é, em hipótese alguma. Porque essa história, ela fala sobre o movimento que a gente precisa fazer para acessar aquele lugar em que a gente se sente um indivíduo que pertence. Como que a gente pode acessar esse lugar? Como que a gente faz para manter esse estado de pertencimento, mesmo quando a gente está fora de casa ou houve alguma exclusão? Fala também esse conto sobre a importância da gente manter, que a gente tem que encerrar os ciclos com consciência. Quando a gente não fecha uma etapa da nossa vida com consciência, a gente não está pronta para a plenitude e a potência para abrir o fluxo da abundância e permitir que as novas experiências se manifestem, né? Eu trabalho com xamanismo, então eu vivencio o xamanismo, não trabalho com xamanismo, né? Eu pratico o xamanismo, mas dentro dessa abordagem, dentro dos ritos de passagem ancestrais que a gente pesquisa em várias culturas, a gente vê essa grandiosidade que tem a importância da gente ritualizar os momentos, celebrar a roda do ano. E muitas pessoas me procuram na constelação porque não conseguem reverberar um relacionamento saudável, e a gente vai lá buscar, tem todo um contexto sistêmico, mas a gente também vai buscar esse lugar de, será que a gente realmente fechou os ciclos? Será que a gente agradeceu a tudo que já aconteceu na nossa vida, a cada relacionamento que a gente passou, por mais caótico que tenha sido? Por que será que a gente atraiu aquilo para a nossa vida? A história Pele de Foca, Pele de Alma, que a Clarissa traz belamente no livro Mulheres que Correm com os Lobos, nos fala de onde nós realmente viemos, e esse webinário ele é um convite para acessar essa e outras chaves, né, que vão nos permitir resgatar a nossa pele selvagem, a nossa feminilidade consciente, e de posse dessa feminilidade consciente, desses aspectos da nossa feminilidade, a intuição, o descanso, a necessidade de descanso, o ritmo, a gente encontrar essa imensidão, né, e ter mais integridade, e se conectar com mais leveza, com mais beleza, com mais facilidade, né, à nossa missão, ao nosso propósito maior, ao que a gente está fazendo aqui. Eu estou trazendo um ponto de vista que eu gosto bastante. Então, eu vou trazer um resumo, nem tão resumido desse conto, lembrando que para promover o nosso relacionamento de intimidade com essa natureza instintiva, é muito importante a gente compreender as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de encararmos como se elas fossem alheias a nós, tá? Então, ouçam com a escuta da alma, pois essa é a missão das histórias. Lembrando que é um resumo, tá? Essa história, ela se passa em um lugar muito frio, na beira do mar, onde o vento é muito gelado, e as pessoas ficam cheias de casacos. E tem um homem tão solitário que, com o passar dos anos, ele estava tão triste que as suas lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sempre ser, né, feliz, sorrir, ele caçava, mas principalmente ele tinha muito desejo de encontrar alguém. Ele sentia falta de companhia. Uma noite, talvez assim como essa, ele caçou até depois de escurecer. E quando a lua subiu no céu, ele foi remando
e chegou a uma enorme rocha malhada no mar. E o seu olhar, então aguçado, viu lá no alto da rocha que dançavam um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando cada vez mais para junto da rocha. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias, talvez, chamando na madrugada. Elas estavam vestindo suas peles de foca. E ele ficou tão encantado, que ele conseguiu pegar uma das peles. E ele escondeu. E uma das mulheres, foca, então, não pôde deslizar para o mar. Todas as demais foram. Percebendo, então, que ela estava sozinha, ele saiu de trás da rocha e lhe disse: Mulher, case-se comigo. Eu sou um homem tão solitário. Ah, respondeu ela. Eu não posso me casar, porque eu sou de outra natureza. Eu pertenço aos que vieram lá embaixo do mar. Case-se comigo, insistiu mais uma vez o homem. Em 7 verões, eu prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. Ela olha para ele com aquele olharzinho de foca e diz: Vou com você. E daqui 7 verões eu decido então o que fazer. E assim, com o tempo, eles casam e eles tiveram um filho que deram o nome de Oruque. Era uma criança gordinha, linda, saudável e muito, muito faceira. A mãe do Oruque contava a ele muitas histórias dos seres que viviam no fundo do mar. E o tempo foi passando, e ela, a mulher, sem a sua pele de foca, começou então a ressecar a sua pele, descamando, tendo rachadura, as suas pálpebras começaram a descascar, o cabelo da sua cabeça começou a cair no chão, as suas formas arredondadas começaram a definhar. A cada dia, os seus olhos iam ficando mais ressecados. Ela passou a estender a mão para então tatear tudo, porque a sua vista estava escurecida. Ela foi perdendo o quê? A sua vitalidade. E aí ela chegou para o marido e disse: Você escondeu a minha pele de foca há 7 longos anos. E agora está chegando o 8º inverno e você não me devolveu. Eu quero que me seja devolvido aquilo do que sou feita, gritou então a mulher foca. E aí ele diz: E você, mulher? Você fará o que se eu te devolver a sua pele? Você me deixará se eu lhe der a pele? E ela fala então: Não sei o que eu faria, só sei que eu preciso daquilo a que eu pertenço. E ele diz: E você vai me deixar sem mulher, sem filho, ou vai deixar o seu filho aqui comigo e você vai deixar ele abandonado, sem mãe? Você é muito má. Que tipo de mãe abandona o filho? Que tipo de mãe abandona o casamento? Ele pulou então, nesse momento, ficou muito bravo, saiu andando. E o menino que adorava a mãe escutou tudo, chorou até dormir, só para ser acordado então pelo vento, um vento estranho que parecia chamá-lo assim: Oruque, Oruque. Ele pulou da cama, ele saiu correndo na noite estrelada, ele correu até o penhasco, de onde se via água, e lá bem longe no mar, escapelado, estava uma foca prateada, imensa, peluda, até meio grisalha. Sua cabeça era enorme, era sua avó, ele não sabia.
O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e, bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não, não era uma pedra. Era uma trouxa que rolou de uma fenda na rocha. O menino abriu então a trouxa, sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Mas como que ele sabia que era a pele? Ele sentiu o perfume na pele inteira. E quanto mais ele mergulhava o rosto na pele de foca, mais ele respirava o cheiro da alma da mãe, que penetrava nele como um súbito vento de verão. Ele estava sendo impregnado por aquele amor infindo da mãe. Ele fica tão emocionado. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo da água. O menino voltou correndo para casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele, fechou os olhos cheia de gratidão pelo fato dos dois estarem em segurança. E ela então começou a vestir a sua pele. Ah, mãe, disse o menino, não me abandona, gritou o menino. Ela então apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo na direção do mar revolto. Mãe, não me abandone, implorava, claro, Oruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Ela queria mesmo ficar. Mas alguma coisa a chamava. Algo era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Então, ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou então o rosto do menino nas mãos e soprou dentro dos seus pulmões o seu doce alento. Uma, duas, 3 vezes. E depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem no fundo do mar e cada vez mais fundo a mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo da água. Eles nadaram e eles foram lá para o fundo, até que entraram no abrigo das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando e conversando. E então o Oruque ficou nesses 7 dias e 7 noites, vivenciando tudo isso com essa mãe. Passaram-se então esses 7 dias e 7 noites, período qual voltou o brilho dos seus olhos, os olhos da mulher foca. Ela recuperou os seus cabelos, os seus olhos, porém chegou a hora de devolver o filho à terra. E ao se despedir, ela diz que estará sempre com ele. Para que ele se lembre dela, basta que ele toque em qualquer objeto que ela tocou. As varinhas de fogo, a faca, as esculturas de pedra de foca e de lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. Então a velha foca prateada e a sua filha beijaram o menino muitas e muitas vezes, se afastaram e saíram nadando. E com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Oruque, como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu. E o que ele se tornou? Um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. E contava histórias desse período que ficou submerso. Diz a lenda, mas essa é uma outra história. Eu contei essa história bem a grosso modo mesmo, né? Então vale a pena você ler esse conto depois. E aí, como é que tá esse conto aí no teu coração? Como é que tá aí pulsando dentro de você esse conto? A primeira questão que a doutora Clarissa entra, quando ela começa a analisar esse conto, é sobre o tema desse roubo, né? De ter passado por esse roubo da pele de foca e sobre o processo de resgate desse tesouro, que tem determinadas etapas, e ela enfatiza que na experiência dela de analista, muitas pessoas que ela atende, né, relatam uma espécie de roubo, que algumas pessoas caracterizam como a perda de uma grande oportunidade de vida, e aí nesse conto ela vai dando as instruções de como passar por esse resgate, porque esses ensinamentos não se passam mais hoje de pessoas para pessoas, de avó para neta, tá? E muitas pessoas também não conseguem passar por esse processo. Essa história também pode trazer muito desconforto se a gente olhar para a história como algo que acontece com as pessoas, né? Ou seja, a pele roubada,
alguém que fica sem pele, perder, ser roubado, né? Como que a gente lida com isso? Por outro lado, né, e ao mesmo tempo, esses três personagens, a mulher, o homem e o filho, num dos maiores capítulos do livro, né, eu vou tentar trazer um pouquinho da essência desse conto, porque muitas pessoas que trabalham aqui, que vêm para esse webinário, vêm com o coração aberto, com, né, o ventre aberto para receber, e outras vêm com o ventre aberto para me ensinar também o que eu tenho que aprender ainda, né? Então, são três personagens que falam de algo muito fundamental. A mulher, o homem e o filho, eles tratam, se a gente for olhar para o conto de uma maneira subjetiva, de aspectos muito importantes do nosso psiquismo, né? Para construir o processo da nossa individuação. A própria Clarissa, ela traz na interpretação a mulher como a representação. Eu vou falar um pouquinho depois o que é cada um desses aspectos. A mulher como a representação do self, tá? O homem como a representação do ego e a criança como a representação da conexão que surge quando a relação entre o ego e o self é possível. Quando a gente faz isso no processo de construção do nosso indivíduo. Então, quando o percurso entre o ego e o self se alinha de uma forma saudável, bacana e bonita, nasce, então, essa conexão que se chama o eixo, né? Ego-self, nasce a construção da psique, que na história é representado pela criança. É um capítulo muito longo, tá? E a Clarissa vai falar de toda essa relação, mas para elucidar um pouquinho, já que é a proposta desse webinário, né, desse encontro, o que é o ego, o self, e por que isso é tão importante nessa história, né? Lembrando que aqui não é uma aula de psicologia, longe do meu desejo querer passar um conteúdo de uma universidade, que a gente leva 5 anos, depois faz uma pós-graduação, mas também não me define isso, né? Eu vou colocar um pouquinho a minha visão sobre ego e self, como acontece essa construção, para vocês entenderem depois a leitura do conto como um todo, tá? E eu trago também um esclarecimento que ela dá, que não está nesse capítulo, mas eu vou citar a página aqui para vocês lerem melhor depois. O ego e o self, eles são componentes do nosso psiquismo, isso dentro de uma visão da psicologia analítica, tá? Mas por que esses componentes são tão essenciais na construção do nosso processo de individuação? O self, ele é um arquétipo da totalidade, ele é como se fosse o centro regulador do nosso psiquismo. É aquilo que transcende a noção do eu. E por noção do eu, a gente tem o ego. Então, quando eu me identifico comigo mesma, quem eu sou, né? Eu estou me identificando com o meu ego, que é o meu centro regulador. Na realidade, é o complexo regulador da minha vida. O que faz eu ter a consciência, eu saber o meu nome, a minha profissão, se eu sou uma pessoa boa, ruim, amorosa. Tudo que percebo a respeito de mim mesma, eu identifico e eu reconheço, e isso passa pelo ego. Só que o ego tem uma visão limitada, porque ele só consegue enxergar aquilo que está na consciência. O ego não consegue enxergar os aspectos de nós que não estão fora do nosso raio de visão consciente. E essas coisas que não estão no raio de visão da nossa consciência, elas estão no nosso inconsciente. Portanto, fazem parte desse arquétipo da totalidade que é o self. É meio complicado, tá? Eu levei um tempinho para entender tudo isso, mas espero que vocês depois assistam novamente, e aí vocês vão começar, e com o texto da Clarissa vai ficar mais claro. O Jung, ele fala, né, ele tem um texto muito legal sobre o self, mas eu não vou trazer hoje, é muito complicado, mas o self, ele é empírico, né, é um estudo muito forte, porque ele serve para nomear coisas que não são fáceis de nomear. O ego é o sujeito da consciência. Então, no nosso desenvolvimento, a gente nasce desse todo, que é o self, e à medida que a gente vai aprendendo quem a gente é,
E a gente vê muito isso na criança, que quando ela começa a se identificar, ela fala muitas vezes dela na terceira pessoa, ou seja, a Soraya gosta, a Soraya faz, e aí ela começa a perceber a si mesma, né, como uma entidade separada do resto do mundo, e ela fala dela na primeira pessoa. Então, esse é o percurso que o ego faz ao, né, se deslocar desse todo. E a grande beleza dessa história, que eu acho linda, é que o self sozinho não produz nada. E o ego sozinho também não produz nada. Então, é a conexão do ego e do self que nos dá um terceiro elemento, que então é essa criança divina que transita entre esses dois aspectos de nós mesmos, trazendo para a consciência coisas que estão no inconsciente e levando para o inconsciente coisas que a gente não precisa mais manter na nossa consciência. E assim a gente vai ampliando a nossa capacidade de visão do mundo, de visão de quem nós somos, de visão de nós mesmos. Tem um texto que eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Eu não sou nada rápido, gente, tá? Que está na página 338 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que vai elucidar um pouquinho melhor sobre isso. Até aqui, ó, tá? Nessa linha, consideremos que o homem solitário que rouba a pele de foca representa o ego da psique da mulher. A saúde do ego é muitas vezes determinada pela eficácia com a qual medimos as fronteiras do mundo concreto, pela firmeza com a qual nossa identidade foi formada, pela exatidão com que diferenciamos o passado, o presente e o futuro, bem como pelo nível de consciência das nossas percepções com a realidade consensual. É um tema eterno na psique humana, o de que o ego e a alma lutem pelo controle da força da vida. No início da vida, o ego, com seus apetites, é frequentemente quem manda. Ele está sempre inventando alguma coisa que tem um cheiro delicioso, um cheirinho gostoso. O ego tem muita força durante esse período. Ele relega a alma aos trabalhos mesquinhos da cozinha. No entanto, em algum ponto, às vezes quando estamos com 20 anos, às vezes com 30, com a maior frequência aos 40, muito embora algumas mulheres só estejam realmente prontas depois dos 50, dos 60 ou até mesmo dos 70 ou 80, começamos afinal a nos permitir que a alma assuma o comando. O poder passa então dos detalhes e minúcias práticas para o envolvimento da alma. E apesar de a alma não assumir o controle com a eliminação do ego, não é necessário isso, o ego tem o seu lugar certo, esse último é destituído do seu posto e designado para uma função diferente na psique, que consiste especialmente em se submeter aos interesses da nossa alma. Tá? Então, acho que agora ficou mais claro com as palavras da Clarissa, que divinamente eu nunca escreveria dessa maneira, porque eu não tenho esse mesmo dom, né? E tenho outros tão lindos quanto, tá? Então, essa história, ela fala, né, ela vai trazer milhares de lembranças aqui, eu já fiz essa leitura dessa história com casos de abuso, inclusive eu queria trazer um livro aqui que eu adoro, Amores que Matam, da Patrícia Faur, está esgotado, tá, esse livro, ele é sensacional para quem quer ler um pouquinho sobre relacionamentos abusivos num contexto prático, né? Porque a gente pode trazer a leitura desse conto de uma maneira não subjetiva, e sim como cada personagem representando uma pessoa ou uma história da nossa vida também, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Até agora. Essa história, ela fala sobre essa identificação da gente com a gente mesmo. O que é um desejo que fica na altura do ego e o que é um desejo que nos conecta com a nossa alma. Se eu tivesse que resumir esse conto, eu diria isso, tá? Mas esse conto também, ele se propõe a gente identificar as armadilhas que criam essa batalha entre o nosso ego, né, e o nosso self. E como retornar a si mesmo e conceber o novo e criar limites. Quando o nosso
ego não fica só no comando, quando ele permite que o nosso self traga esse conteúdo do nosso inconsciente, que é o que o Jung chama dos quartos escuros também, tá? A Clarice, ela fala que isso já é uma leitura dela, né? Ela fala que quando ela trabalha com as histórias de cativeiro e de roubos de tesouros, que na experiência dela com muitos homens e mulheres, ela chegou à conclusão de que isso ocorre muito no nosso processo de individuação, porque também é importante essa relação com o outro, a gente passar por um roubo. Sempre, todas as pessoas têm um roubo significativo externo de alguma situação que vai fazer com que a gente coloque esses elementos internos para conversarem, para que então possa vir essa criança mágica, né, possa ter a permissão, porque o ego sem o self sem o ego não trazem essa permissão que é a construção do indivíduo que a gente é. Os apaixonados definem como roubo de alma, né, ou uma apropriação do espírito da pessoa, um enfraquecimento do sentido de identidade. Algumas pessoas descrevem esse processo como uma distração, uma ruptura, uma interferência, uma interrupção de algo que lhes era vital, né? Ou seja, a sua arte, o seu amor, o seu sonho. Quando eu publiquei o livro Sob a Tenda Vermelha, que é esse aqui, que tem à venda, a gente fez uma segunda tiragem agora, você encontra na Amazon. Eu conto um pouco dessa minha... Talvez se eu fosse contar essa minha história hoje, agora, se eu fosse escrever, eu escreveria completamente diferente o que eu considerava o roubo da minha alma, a perda da minha pele de foca em algum momento da minha vida. Hoje eu tenho uma profunda gratidão a tudo que eu vivi, mas isso a gente só consegue alcançar depois que a gente adentrou nesses lugares todos. Pele de foca é uma metáfora para um sentimento vivido por muitos de nós em algum momento da nossa vida, ou em muitos momentos. Esse sentimento de que a gente foi roubado, de que algo muito precioso que a gente tinha, seja uma vida que a gente conhecia de um jeito e foi para o outro, seja uma maternidade. Eu atendo mulheres no puerpério, e muitas mulheres, vamos parar de romantizar a maternidade, vamos olhar que existe, sim, um interessante ponto de vista desse lugar de mulheres que realmente desejosas, pais que querem ser mãe, né, que querem ser pais, e tem mães que são mães e que quando nasce uma criança romantizaram demais e sentem que a vida foi roubada, né? Então, às vezes vem com essa sensação de que uma grande oportunidade foi perdida, né? Algumas pessoas também atribuem ao fato do descanso, a distração, quando a gente é tapeado por alguém, né? Então, a maior parte do tempo, esse roubo crucial, ele se abate sobre a pessoa vindo de onde ela não espera. E ele cai sobre as mulheres pelos mesmos motivos que ocorrem nas histórias do povo inuit. Em virtude do quê? De uma ingenuidade. Ingenuidade é diferente de inocência. Da inexperiência em projetar o que poderia acontecer no futuro. Da falta de atenção a todas as pistas do ambiente em virtude de o destino estar sempre né, entre tecendo lições na sua... De alguma maneira, você tem tanto desejo de construir uma história que você se perde nessa mesma história. Então, as pessoas que se permitem ser roubadas ou que roubam, nem sempre são pessoas más, tampouco erradas, nem tolas, né? Mas de algum aspecto é uma inexperiência, né? Aquilo que a Clarissa fala, e a gente fala na psicologia junguiana, que é um cochilo psíquico, né? A gente deixou adormecer uma parte ali da nossa psique, a gente está cochilando, e aí esses roubos podem ocorrer, porque a gente não está usando aqui aquela nossa intuição, aquela parte nossa que independe da idade, né? Que é uma
oportunidade da nossa iniciação arquetípica, que a gente pode falar que é farejar os fatos. A La Loba fala disso, quem não assistiu, assiste, né? E quais são os passos, né, exatos que a gente deve dar a fim de desenvolver e descobrir o nosso próprio modo de cumprir essa tarefa arquetípica de voltar ao lar? A doutora Clarissa, ela fala no livro dela, em todos os contos, que nós começamos o processo de iniciação psicológica, hoje, muitas vezes, sem que os iniciadores tenham, eles próprios, completado o seu processo. Então, quando os próprios iniciadores são pessoas cuja iniciação está incompleta, eles acabam omitindo, por não conhecerem, por desconhecerem, aspectos importantes do processo sem perceber. E, às vezes, eles causam alguns males ao iniciado por trabalharem de uma maneira fragmentada na iniciação. Então, uma ideia que frequentemente está contaminada de uma forma ou de outra. A gente perdeu o nosso contato com os canais de iniciação matrilineares, né, com os ciclos da Lua, a gente está retomando isso, com as estações do ano, né, com a roda de medicina, que é tão fundamental para esse momento que a gente está vivendo hoje, não só hoje, mas principalmente hoje. Tá? Então, houve um período, né, isso é histórico, né, cultural, né, em que as mulheres mais velhas, isso acontece ainda hoje nas tribos nativas norte-americanas, fala sobre essas mulheres mais velhas que ainda hoje, né, e que lá nas iniciações matrilineares ensinavam as mais jovens certos fatos e procedimentos psíquicos de forma empírica, do feminino selvagem. Então, nesse sentido, os contos de fadas e os mitos são os nossos iniciadores. Por isso que foi falado aqui no nosso webinário a importância, sim, de você trazer primeiro o conto. Assim, quando uma pessoa traz um sonho para você no seu consultório, você não fazer a leitura daquele sonho para aquela pessoa. Você primeiro ajudá-la a investigar os elementos daquele sonho, a simbologia, porque senão você pode realmente ultrapassar ou fragmentar um processo iniciático que está acontecendo com aquela pessoa dentro do seu processo de iniciação, tá? A história da mulher foca, para quem está ficando aí, nos mostra alguns passos super importantes para o reencontro da gente com a nossa pele de foca, que a gente pode falar com o nosso self, né? Com esse tesouro que é a nossa própria psique, né? Para que a gente possa aprender a voltar a viver essa ciclicidade, né? E que uma iniciação mal conduzida, ela pode ser ressignificada, refeita e concluída corretamente. A gente pode fazer um trabalho de constelação, um trabalho psicoterapêutico, né? Uma jornada com alguma medicina, tá? Que a gente possa usar. Então, na maioria dos contos, é muito interessante, um ser humano sempre é transformado em animal. Quando a gente vai trabalhar com os animais, né, a gente percebe que na visualização, na meditação, nos contos que a gente traz para elucidar, sempre o homem é transformado num animal. Só que essa narração que eu trouxe hoje é um movimento avesso, é um animal que se transforma num ser humano. Pele de Foca, Pele de Alma tem um tema muito legal, porque ele é invertido. E os contadores de história chamam esse conto de história às avessas. Já falei um pouco sobre esse processo, né, dos 3 personagens essenciais, o que eles significam nessa história. E essa história tem alguns elementos que eu gosto de trazer quando eu conto, né? Geralmente as pessoas trazem para a psicoterapia. Ai, Soraya, eu estou sentindo uma falta da minha pele depois que eu conto essa história. Nossa, minha pele. Então, a pele na história não é tanto um objeto,
mas a representação de um estado de sentimento, de um estado de ser, um estado que é profundo, um estado que pertence à natureza feminina selvagem, é um estado que ele é coeso, tá? Quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente dona de si mesma, em vez de se sentir fora de si mesma, e ela começa a se perguntar, né, de alguma maneira, quando ela está fora de si, ela nunca tem certeza daquilo que ela vai fazer, ela nunca acha que ela é boa o bastante, ela nunca acha que ela está agindo corretamente. Só que se ela tem essa pele, ela sabe que mesmo dentro da vulnerabilidade, mesmo pedindo ajuda para alguém, ela sabe que a primeira sensação que ela teve é a correta, tá? Então, estar dentro da pele é estar dentro de si mesmo, é estar integrado, tá? Perder a pele é um sinônimo de estar fora de si, estar deslocado. Então, quantas pessoas, hoje mesmo, né, eu atendi algumas pessoas, falam que se sentem distantes da sua própria natureza, seja ela urbana, selvagem, às vezes a fala é assim, nossa, eu estou tão perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu gosto mais, não faz mais sentido o meu trabalho, meu relacionamento não faz mais sentido. E a perda da pele acontece quando o tempo é mal utilizado e os recursos do indivíduo não são aproveitados, porque tem uma questão ali, por que a gente chega nesse ponto? Ele é importante, mas a gente vai ter que retomar algo. No conto, né, da Mulher Foca, ela dançava, né, as mulheres, né, nuas ali, com a pele como leite, dançavam, né, embebidas pela música no alto do rochedo. Entretanto, elas não observavam o que estava acontecendo à sua volta. E quando elas retornam, uma delas procura a sua pele, ela descobriu que foi roubada. Então, quando a gente se afasta do nosso próprio lar, do lar da nossa alma, a gente acaba se cansando. E é isso que deveria ocorrer mesmo. Quando eu falo, né, que cansar faz parte do processo, só que a gente está chegando num estado de esgotamento surreal. É importante a gente observar que procurar a nossa pele nos revitaliza. Então, procurar encontrar a nossa pele, o nosso sentido de identidade, o nosso sentido de alma, ele vai restaurar o nosso conhecimento, vai restaurar aquilo que é penetrante, aquilo que é poeticamente conhecido como oceânico. Então, o primeiro passo é a gente prestar atenção, né, para a gente retomar essa consciência e esse equilíbrio entre ego e self, né, para que a gente possa trazer esse equilíbrio na nossa psique, né, essa construção do indivíduo, é prestar atenção a tudo que está acontecendo à nossa volta. O segundo passo é, à medida que a gente vai construindo a nossa identidade, a gente consegue diferenciar o que é passado. E a gente consegue, através da nossa própria percepção da realidade, entender que o processo de vitimização não vai levar a gente a lugar algum. E tem momentos na nossa vida que a gente precisa entender que houve uma perda, que houve algo muito forte, muito simbólico, tá? Mas que havia uma promessa, talvez, de felicidade ali. Então, não importa, não adianta ficar rebobinando, a gente pode olhar para lá. Então, o segundo passo, né, é a gente ficar atento, quando alguém fala para a gente, fica comigo que eu te dou o que você quiser, ou esse trabalho tem tudo, mas, né, lembra da história do Barba Azul? Você vai ter tudo o que você quiser, só não pode abrir aquela porta. É a primeira que eu vou abrir. Né? Então, ela esconde, quando a gente aceita esse convite, né, nessa aceitação, existe uma codependência também. Eu não vou me aprofundar aqui agora, senão vai ficar muito longo, tá? Mas é muito importante a gente ficar atento, sempre atento aos convites. Um terceiro passo, né, é a sobrevivência, é se envolver com o outro sem se mutilar. Quando uma pessoa abandona a sua essência,
que aqui a gente pode contextualizar com esse conto na pele de foca, mas em prol de uma outra pessoa, de uma causa, vivendo o sonho do outro, a gente pode sim entrar numa depressão profunda, tédio, confusão, né, que vai impedir da gente se comunicar com criatividade, com leveza. Então a gente acaba se vinculando a mundos que são só do outro, entende? Então a gente não se identifica e a gente se sente o quê? Longe de casa, como a mulher foca, tá? Tô longe, cadê a minha casa? O passo 4, né? Não é passo a passo, tá? Porque senão fica muito analítico, mas eu peguei alguns pontos, né? Que eu gosto de falar, que é como que a gente vai conseguir dimensionar o tempo e não permanecer mais do que necessário em um mundo totalmente diferente do nosso, tá? Então, na narração desse conto, a mulher foca, ela começou a se definhar. Aquele momento, quando ela começa a se ressecar, ela já tinha que ter encontrado essa pele, tinha que ter dado uma sacudida no pescador e falar, eu volto, né? Porque, né? Por favor, né? Então, simbolicamente, ter a própria pele ressecada é perder a capacidade de saber como você está sentindo o mundo, como você está sentindo o mundo e essa relação direta do mundo com você. Deixar de perceber, né? Começar a minguar. A gente começa a se tornar pálido, né? Pessoas que buscam depressão, que buscam terapia, a gente manda fazer um exame, né, de sangue aí geral. Eu sempre peço para as pessoas que me buscam para terapia, não é a minha leitura, eu não sou médica, mas eu peço. Geralmente tem uma vitamina D muito baixa ali, tá? Falta o sol, falta a vitalidade. O erro, né? A gente pode perder a nossa pele e pedir a nossa pele de volta, mas a gente não pode deixar que alguém se aproprie da nossa pele. Sabe quando você começa um relacionamento, aí aquela pessoa fala para você assim, ai, nossa, que roupa linda, nossa, você é linda, que cabelo maravilhoso, que legal, que bacana. Aí você, puta, tá lá um ano com aquela pessoa, vai morar junto, aí a pessoa começa a falar, eu acho que você devia tingir esse cabelo não fica tão legal para você. Eu acho que você não devia usar esse roubo. Aí você vai perdendo um pedacinho da mãozinha, um pedacinho do dedinho, um pedacinho do pezinho, né? E vai continuando naquela relação, porque começa pequenininho, né? Relações abusivas começam pequenininho, trazendo o conto de uma maneira objetiva e não subjetiva. A gente precisa escutar o chamado da mais velha, né? A gente precisa escutar a sábia em nós. Nesse conto tem um momento que o Oruque, o filho da mulher foca, ele escuta uma voz, e era uma foca que chamava ele, né? Oruque, Oruque, né? E aí ele sai do seu próprio ambiente para receber uma orientação, né? E isso representa a nossa psique nos chamando, mas a gente está tão distante da nossa essência. Então, a gente acaba, de alguma maneira, escutando um berro, e o berro pode ser uma doença, tá? Uma doença que a gente tem, alguma coisa que acontece na nossa vida bruscamente, tá? Aquele negócio, puta, acordei hoje, tô tendo enxaqueca direto, um exemplo, né? Ou machuquei meu ombro, tem alguma coisa, tá? É importante, é a criança espiritual, ela não é milagrosa, ela é uma criança espiritual que tem a capacidade de ouvir o chamado, de ouvir a voz distante, porque está lá nas camadas profundas da nossa psique, a gente tem como voltar para o nosso próprio self. Né? Então, a criança que devolve a pele de foca é quando a mãe faz a relação, né, entre o ego, né, nós fazemos uma relação. Né? Então, a criança possibilita que a gente volte ao lar. E dentro da tradição xamânica também, quando a gente trabalha com a roda de medicina, na tradição nativa norte-americana, a gente vai no sul, que é onde mora a criança mágica. A gente vai buscar essa força espiritual que nos induz a continuar a nossa obra importante. Né? Às vezes a gente tem que recuar um pouco para a gente poder fazer o casamento entre a nossa alma e o nosso ego, que foi realizado pelo filho espiritual. Mas esse filho espiritual precisa nascer primeiro. Né? E essa possibilidade de nascer é a nossa relação também com o mundo. É a nossa relação externa. E o que é esse grito que vem do mar?
essa voz no vento que chama para tirar a criança da cama e para fazer ela sair à noite, é semelhante a um sonho noturno que chega na nossa consciência de quem sonha com uma voz incorpórea e nada mais, né? É aquele sonho forte que a gente tem, que a gente às vezes acorda, né? Qualquer coisa que seja dita por essa voz é considerada uma transmissão direta da alma, tá? Por isso que os sonhos são tão importantes, né? Esse seria o passo 4, né? O passo 5, então, o passo 5, então, a gente está atento a esse chamado da alma, que é para a gente poder atender. Então, quando alguém chegar com um sonho para você, não faz a interpretação. Pede para a pessoa comprar um dicionário de símbolos, pergunta para ela, devolve para ela, mas o que significa para você? Né? Porque o passo 6, né, é essa questão da gente voltar ao nosso lar, né? Estar atento. Voltar ao lar é voltar às raízes, é voltar ao lugar onde a gente se sente íntegro, inteiro, pleno. Mas a questão aqui não é abandonar um lugar para estar em outro, uma profissão, um parceiro, pode até representar isso também. Esse momento consiste em a gente colocar no mundo ícones que lembrem nós, como indivíduos, de quem nós somos e aonde a gente quer chegar. Não de onde a gente veio, mas aonde a gente quer chegar. A gente vai fazer uma investigação também no processo psicoterapêutico da onde a gente veio. Então, a maioria das depressões, dos tédios, das confusões, são causadas por uma severa restrição da vida na alma. A gente pode falar de um aspecto bem simples, o descanso. Como é difícil o ser humano descansar, mas principalmente a mulher. Receber, né? A gente só dá, doa, né? Então, esse impulso criativo e necessário, ele muitas vezes, quando a gente não tem essa conexão com a nossa alma, com a nossa psique, a gente perde essa criatividade. Então, a gente recebe da nossa sociedade um impulso muito grande, lembrando que a gente vive ainda uma sociedade sistemicamente patriarcal, em que agir é proveniente de uma força sempre, né? Então, a gente não pode ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos da gente como mulheres, tá? Através dessas restrições sociais e do castigo, né, aos seus instintos naturais, da falta de conexão com os nossos ciclos. Por que tem tanto câncer de útero, mama, enfim, tantas coisas que a gente está vendo hoje, tá? É difícil demais ser mãe. Eu fui mãe, sou mãe 2 vezes, é muito desafiador o puerpério. Então, a gente pode se libertar dessa condição se houver um rio subterrâneo, ou até mesmo uma pequena corrente que escorra de algum lugar profundo da alma para dentro da nossa vida. Ou seja, quando a gente está longe de casa, ou quando a gente perde a nossa pele, a gente precisa ceder a toda essa força, porque primeiramente não vai ser fácil, e a gente tem que mergulhar nesse mar profundo para se reencontrar. No conto, a mulher foca, ela olhava para o céu, mas ela sentia, leiam o conto inteiro depois, mas ela sentia o cheiro do mar. Quando ela começou a sentir saudade, ela abria a janela da casa dela, de sapê, lá que ela morava com pescador, caçador, e ela sentia aquele cheiro do mar, e ela, né, quem trabalha com aromaterapia, assim como eu, sabe o quanto o cheiro traz essa memória afetiva. Então, ela não se esqueceu da sua essência, ela apenas se afastou dela. Então, no conto, o homem e a mulher foca se uniram, e a união deles não é totalmente ruim. Ela aponta para a possibilidade da união também dos opostos, aparentemente excludentes. O homem conhecia o mundo da superfície e a mulher foca o mundo das profundezas. Convivendo, eles aprenderam sobre universos diferentes e da união dos dois nasceu a criança, que é quem? O Uruk, que transitava pelos 2 mundos. Então, o aprendizado oferecido pela história de hoje é saber respirar em mundos diferentes também. O mundo da superfície, o das profundezas, é também saber até que ponto a gente pode se abdicar dos próprios valores em prol do outro.
seja esse outro uma profissão, seja um parceiro, seja um estudo, porque há um tempo em que o indivíduo vive em harmonia com os próprios ciclos. E você está nesse tempo, né? Então é importante olhar para isso. E tem muitas formas da gente voltar para o lar. Muitas são rotineiras, algumas são sublimes. Aí eu vou citar um pouquinho com, obviamente, uma licença poética minha e da minha experiência como psicoterapeuta, como amiga, como mãe, algumas dessas dicas sublimes aí. Passar algum tempo, mesmo que seja alguns minutos junto a um rio, ao mar, ficar deitada no chão, ficar com quem a gente ama, sem as crianças por perto, muitas vezes, ficar com as crianças por perto apenas, sentar na varanda, tricotando, descansando, se alimentar bem, caminhar, passear, apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido, tocar um instrumento enquanto se ouve a música, assistir ao nascer do sol, ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a tua visão do céu noturno, orar, meditar, fazer yoga, dançar, estar com um amigo, uma amiga especial, ficar sentado numa ponte com as pernas balançando no ar, segurar um bebê no colo, sentar-se junto a uma janela num café e escrever, sentar-se num círculo de árvores, secar o cabelo ao sol, pôr as mãos num barril cheio de água de chuva, cuidar das plantas, eu fiz isso hoje, contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Ou seja, nós temos que, muitas vezes, nos afastar, ficar sozinhos, examinar. Na história da vassalice, a gente aprende um pouco sobre isso. Para o início de conversa, onde a gente fala da conexão com o arquétipo do self. É preciso a gente resgatar e desenvolver o instinto selvagem, básico, que determina limite. Só até aqui, nem um passo a mais. Só esse tanto e nada mais. Então é preferível voltar ao lar por algum tempo, mesmo que isso irrite os outros, em vez de ficar, né, num lugar que não é seu, para se deteriorar e acabar indo embora rastejando em frangalhos. Tá? Isso é muito importante nessa nossa medicina